Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que é Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com você nesta manhã de quarta-feira, invocando a presença intercessora de São José nas nossas vidas, nos nossos trabalhos e também no dia a dia de nossas famílias. Começar o dia com o coração voltado para o sobrenatural, para o dom de Deus, não tem preço. E confesso para você que ao iniciar o nosso dia na presença do Deus Altíssimo, tudo concorrerá para a verdadeira paz em nossas vidas. A grande luta que travamos geralmente é conosco mesmos. Nós somos carregados de muitas negatividades, de condicionamentos, de traumas, de certas pirraças e orgulhos que carregamos e ostentamos em nós. Daí aquela máxima de todos os tempos na vida mística da Igreja, que nós precisamos vencer a nós mesmos. Esta luta contra o homem velho, contra a vida na carne, que sempre está batendo a porta da nossa vida. Nascemos numa condição precária de pecado. Herdamos dos nossos primeiros pais, no paraíso, esse fechamento, essa concupiscência que veio do orgulho dos nossos primeiros pais, através do qual entrou na humanidade toda esta insidiosa realidade do orgulho, que precisamos combater tenazmente. Sempre não podemos descuidar, pois dentro de nós mora esta inclinação que não nos ajuda, uma inclinação para a carne, para o pecado, para o fechamento, para o orgulho, para a vaidade e por aí vai. Assim, nós somos chamados a viver esta vigilância que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou com palavras muito firmes no seu Evangelho. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E a tentação, ela sempre bate à porta de nossa vida. Daí a necessidade da vigilância constante. E essa vigilância, ela se dá dentro da obediência e da humildade que devemos ter em relação ao nosso Deus. Deus não nos massacra. Deus é misericórdia, mas a nossa obediência a Ele, essa capacidade que a gente vai criando na mística, na oração, de procurar fazer a vontade de Deus, no Espírito, na força da iluminação do Espírito Santo, vamos descobrindo quais são os pontos relevantes da nossa existência que precisam sempre estar à vista desta luz que vem do alto. Todos os dias devemos fazer o nosso exame de consciência à noite, pedindo a misericórdia de Deus em relação aos pecados cometidos no nível da palavra, do pensamento e das obras, e de certa forma precaver todo o nosso ser em relação a estas tendências que vêm pela tentação interior, a tentação da carne, que nos faz às vezes ter aquela saudade falsa, mentirosa das realidades passageiras e transitórias. É bom lembrar que o que é passageiro e transitório, efêmero nesse mundo, não é capaz de preencher o vazio da nossa existência. E esse vazio que nós sentimos, que não deixa de ser uma fraqueza, ele advém do pecado das origens.
não é de Deus, é de nós mesmos. E a gente precisa ter esta capacidade de lidar com isso no sentido de deixar que a pedagogia divina nos acompanhe, que é esta presença do Senhor na nossa vida que nos carrega, que nos toma pela mão, que nos conduz no caminho da superação, o caminho da santidade. O caminho da santidade é isso, é não deixar que os desvairio da nossa condição humana fechada se imponha sobre a nossa dimensão sobrenatural, sobre esta sede de Deus, essa saudade de Deus que ostentamos no coração, que é algo muito positivo e muito bonito. Você sentir dentro de você que há uma força que te conduz, que te dá alívio, que te dá discernimento, que te orienta. É a força do Espírito, o Espírito do ressuscitado. Nós que nascemos nesta caduquice do pecado, somos alcançados pela misericórdia de Deus, que nos acompanha e nos ajuda a percorrer o caminho da humildade, o caminho da oração, o caminho da fé, do perdão e desta real consciência de que sem Deus, neste mundo, não somos nada. Quero partilhar com você o versículo 27 do capítulo 10 de João, como aclamação ao Evangelho da missa desta quarta-feira. Jesus diz isto: minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Veja, um versículo com poucas palavras, mas profundamente condensado em verdades que nós podemos esmiuçá-las aqui destas palavras e colocá-las dentro do nosso projeto de vida de espiritualidade. Primeiro, Jesus nos chama de ovelhas, ovelhas que escutam. A ovelha, ela é obediente, ela cria um afeto pelo pastor, ela escuta a voz do pastor. Deixa o pastor a conhecê-la e depois o segue. É todo um projeto aqui do discipulado, da escuta que precisamos ter de Deus, essa escuta que se dá no íntimo de nós mesmos, no profundo da nossa existência. Deus nos fala. Quanto mais nós nos aprimoramos na leitura bíblica, escutando o que Deus quer nos falar através da Sagrada Escritura, mais nós vamos criando esse processo interior dentro de nós, que a gente pode chamar de iluminação. A gente vai sendo iluminado pela palavra, iluminado pelo mistério de Deus, a tal ponto que nós realmente nos transformamos nesta luz para os outros, nessa bondade para o outro. Como isso é libertador para nós. Fica, portanto, essa mensagem para nós nesta manhã de quarta-feira, da necessidade da gente ter na nossa natureza a natureza de ovelhas. As ovelhas, elas são dóceis, elas são pastoreáveis, as ovelhas escutam a voz do pastor, seguem o pastor, elas sabem que necessita do pastor, porque se não estiver próximo dele, poderão ser arrebatadas pelo lobo, pelo inimigo, que está sempre à espreita, esperando, aguardando o momento para o seu ataque feroz. O mundo está cheio disso, cheio de forças negativas que também falam. Não somente Deus fala ao nosso coração, mas o mundo também fala. O mundo tem uma linguagem e ela está aí, batendo fortemente dentro de nós, sem cessar. Precisamos ter esse discernimento
para fugir dessas vozes, vozes que nos convidam ao pecado, vozes que nos convidam ao autoritarismo, ao controle dos outros, vozes que acessam o profundo de nós e atiçam o nosso orgulho para que nós tenhamos uma mentalidade de que nós somos importante e mais importante do que os outros. Assim, esta atitude da ovelha de escutar a voz do pastor, ela é fundamental, porque você prescinde da voz do inimigo que fala dentro de você, te norteando para realidades que não são adequadas àquilo que é a plataforma que o Espírito de Deus traçou e ordenou para a nossa vida. Te convido, nesta quarta-feira, a olhar para a humildade de São José no ano dele que nós estamos celebrando e pedir a Deus a graça desta capacidade da escuta interior, para que a sua vida não seja um erro, mas sempre um acerto e uma experiência profunda da caridade de Cristo na sua vida. Amém. Pai de bondade, Deus de amor, quero te apresentar nesta manhã o ouvinte deste programa, que nos assiste, que ora conosco em diversos lugares. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que reza conosco neste momento. Nós temos aqui, ó Pai, muitos pedidos de oração, de entrega, que o Senhor possa abençoar estas vidas, estas almas tão cansadas, tão oprimidas, tão ressequidas pela assídia, pelo deserto da vida. Levanta, Senhor, os que estão caídos na tristeza, na dor, no alcoolismo, nas drogas, na depressão. Livra-nos, Senhor, de todos esses males e nos dê a graça de uma vida nova no Teu Espírito. Conduza nossos corações no caminho da verdade, que nós não nos deixemos enganar pelos erros deste mundo, pelas filosofias estranhas deste mundo. Pai, nós não queremos ouvir a voz do estranho, mas a voz do Teu Filho, o bom pastor, que nos guia pelos prados verdejantes da esperança da glória eterna. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha você e sua casa uma abençoada quarta-feira. Fique na paz e na luz divinas.